Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um encontro. Agora, raciocínio lógico, raciocínio espacial. Assunto importantíssimo. Vamos lá. Então, nós vamos aqui primeiro fazer uma análise de uma figura, né? Que nós vamos analisar ela de forma tridimensional, certo? De forma tridimensional, localizando ela aí no espaço. Então, veja, você tem um dado aí. Aí você tem que imaginar essas visões, ó. Aqui você está o dado. Se você olhar o dado de cima para baixo, você está olhando aqui, ó, de cima para baixo. A visão que você vai ter, pessoal, é essa aqui, ó. Você está olhando aqui de cima para baixo. Se você olhar nessa vista aqui lateral pela esquerda, você vai ter essa vista. Se você fizer uma visão frontal daqui para cá, né? Olha só, se você tiver uma visão de lá para cá, você vai ter uma vista. Se você olhar daqui para lá, também uma visão frontal, você vai ter outra vista. Nesse caso, essa vista aqui. Então, a ideia da orientação espacial é você se colocar em vários ângulos, né? Aqui, ó, observe que aqui você é o observador, ó, o olhinho aqui, ó. Essa que é a ideia, é uma inteligência espacial, você vai se colocar em vários locais. E aí eu vou trazer uma questão, tá? Que é para a gente fazer essa análise, ó. Então vamos lá. A representação de figuras não planas por meio de projeções ortogonais é feita por vistas dessa figura, objeto, tomada em diferentes posições. Aí olha só, ele pegou essa figura aqui, ó, e ele colocou um observador A. Esse observador A, pessoal, esse aqui, ó, ele está olhando assim. Ele pegou um observador B, que ele está tendo uma vista frontal, ele está olhando assim. E ele pegou um observador C, que está em cima do objeto, superior, ele está olhando de cima para baixo, como se ele fosse um drone. E a pergunta é, a visão do observador C é representada por esse desenho aqui? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Vamos olhar. Primeiro o seu cérebro tem que imaginar essas posições aí, né? Então veja que, analisando o ponto de vista do observador C, ó, ele vai ver assim, né? Onde essa parte de verde vai estar invadindo aqui um pouco dessa parte aqui, porque a visão é superior. Não é isso? Então nós temos exatamente aí aquela visão ali não pintada. Gabarito certo. Parabéns, é isso aí. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. Essa questão aqui, ela já é aquela questão que ela é dinâmica. Ela tem um dinamismo ali para você resolver essa questão. Olha só. Um tabuleiro quadrado foi dividido em 9 colunas e 9 linhas, contendo 81 casas. A peça A está sobre a casa posicionada no canto superior direito. Então você tem aqui a peça A. Ó. E a peça B está sobre a casa posicionada no canto inferior esquerdo. Aqui você tem a peça B. Em cada lance, a peça A se move 2 casas para a esquerda e uma casa para baixo. Então vamos lá, pessoal. Cada lance, o que a peça A vai fazer? Ela vai andar uma casa para a esquerda, tá vendo? A peça A se move 2 casas para a esquerda. Então, primeiro lance, o A vai uma para a esquerda, 2 para a esquerda. Ela se move 2 para a esquerda. E quantos para baixo? Uma casa para baixo. Então ela vem para cá. E terminou o primeiro lance. Ela andou 2 casas para a esquerda e uma para baixo. Primeiro lance.
E a peça B? A peça B, a cada lance, se move uma casa para a direita e uma casa para cima. Então ela se move uma casa para a direita e uma casa para cima. Beleza. A pergunta da questão, pessoal. No lance em que as peças A e B estiverem na mesma linha, aí ele vai começar a fazer perguntas sobre isso. Então, vamos lá resolver essa questão. Primeiro lance. O A vai fazer o quê? Duas casas para a esquerda. Duas casas para a esquerda, uma casa para baixo. O A vai parar aqui. E o B? Uma casa para a direita, uma casa para cima. O B vai parar aqui. Segundo lance, né? Segundo lance. Vamos ver com calma para a gente não errar. O A vai andar o que, pessoal? Duas casas para a esquerda de novo, ó. Uma, duas, ó, tá indo. E uma para baixo. Então o A vai parar aqui. E o B? O B vai uma para a direita e uma para cima. O B vai parar aqui. Mais uma jogada. O A vai uma casa, duas casas e vai descer. O A para aqui. E o B? Uma para a direita e uma para cima. O B para aqui. Eles já estão na mesma linha? Lembrando que linha é assim, ó. Certo? Não estão na mesma linha ainda. Então vamos mais uma jogada. O A anda duas casas para a esquerda, ó. Uma, duas e uma para baixo. O A para aqui. E o B? Uma para a direita e uma para cima. O B para aqui. Estão na mesma linha? Agora eles estão na mesma linha, não é isso? Então o A parou aqui. Opa. Aqui está o A, ó. E aqui está o B. Agora vamos para a resposta, né? Letra A. Haverá duas casas separando eles? Tem quantas casas separando eles? Tem 3. Então a letra A está errada. Haverá três casas separando-as? Sim. Né? Então nós já temos aí o gabarito, que é a letra B. Né? Uma questão muito boa, Prefeitura de Manaus, Fundação Carlos Chagas. Beleza? Tranquilo? Esse é o tipo de questão que você tem que ter muita tranquilidade, tá, pessoal? Questão aí você tem que ter muita tranquilidade, vai fazendo passo a passo com calma. Vamos lá, mais uma questãozinha agora. Ah, tá, isso aqui era o gabarito, mostrando. Então, exatamente aí a letra B, né, como que ele andou. E aí nós vamos aqui, deixa eu ver se é a nossa última questão. Nossa última questão. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão que caiu agora no concurso da Polícia Militar do Amapá. Né? Foi o concurso para praça e para soldado da Polícia Militar do Amapá. Então olha só essa questão aqui, ó. A figura descreve um acidente sequencial entre 6 carros, provocado pelo carro 1, dirigido por Paulo. 2 carros são de cor vermelha, 2 carros são de cor cinza, e um de amarelo e um de azul. Certo? Então, 2 carros vermelhos, 2 cinza, já dão 4. Um amarelo, 5 e um azul, 6. Ok. Não houve batida entre carros de mesma cor. Paulo dirigiu o carro cinza. O carro azul de Luiz era o único carro entre os carros de Bruno e Renato. E assim vai indo. Aí ele pergunta, o carro de Roberto, que também se envolveu no acidente, e sua cor era. Então ele quer saber qual era o carro do Roberto, se era o carro 1, carro 2, carro 3, carro 4. E qual era a cor desse carro. Beleza? Tranquilo? Como é que responde essa questão, pessoal? Primeira coisa que você tem que colocar é uma tabela. Nós já vimos isso. Ó. Cria uma tabela com todas as possibilidades. Olha só. Quais são as cores que tem? Vermelha, cinza,
amarela e azul. Quando eu li, eu só li 3 cores. Eu não vi azul. Eu coloquei 3 opções aqui, ó. Agora eu vou colocar um azul aqui em cima, pessoal, tá bom? Azul. 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 E azul. Beleza. Então é o seguinte, você tem que colocar debaixo de cada carro todas as cores, debaixo de cada carro todos os nomes das pessoas. Aí a gente começa a ler e vai riscando aqueles que não pode ser. Essa é a maneira mais segura de você resolver esse tipo de questão, tá? Tranquilo? Vocês estão conseguindo entender isso aí? Então, beleza. Então, vamos lá. Olha só, primeira coisa, vamos começar a ler agora. Paulo dirigia um carro o quê? Cinza. Vocês entenderam isso, pessoal? Paulo dirigia um carro cinza. Ok? Então, se Paulo dirigia um carro cinza, a gente não sabe ainda qual é o carro do Paulo, né? Mas a gente sabe que é cinza. Beleza. O carro azul de Luiz era o único entre os carros de Bruno e Renato. Também não tem como começar por aí. O carro de Davi não era cinza e se envolveu no acidente apenas com o carro de Bruno. Olha só. Olha essa questão aqui. O carro de Davi não era cinza e se envolveu no acidente apenas com o carro de Bruno. Qual é o carro que se envolveu apenas com outro carro? Qual é o carro que só se envolveu, pessoal, no acidente com outro carro? Teve 2 aí. Galera do chat. Bora lá, galera do chat aí. Qual desses carros aí só se envolveu com outro carro? David, Bruno. Não, o número. Vamos pro número do carro aqui, ó. Olhar para esse número aqui, ó. Olhando só pro número. Qual o carro que só se envolveu em acidente com outro? Não se envolveu com 2, só com um. O 1 e o 6. O 1 e o 6. Certo? Ó, o 1 e o 6. Então, o carro de Davi não era cinza e se envolveu no acidente apenas com o carro de Bruno. Certo? Então, nós sabemos que o Davi, ou ele é o 1, ou ele é o 6. Mas aqui, olha só, a figura descreveu um acidente sequencial de 6 carros, provocado pelo carro 1, dirigido por Paulo. Era isso que eu não estava lendo, eu estava querendo encontrar a primeira dica da questão, e estava aqui em cima. Ó. O acidente foi provocado pelo carro 1, que ele está sendo dirigido por quem? Por Paulo, pessoal. Aqui já está para onde a gente vai começar. Ó. O carro 1, ele é dirigido por Paulo. Se o carro 1 é dirigido por Paulo, nós vamos riscar os outros nomes, ó. Tá vendo aqui o nome aqui, ó? Nós vamos riscar o nome do Luiz, nós vamos riscar o nome do Bruno, o do Renato, o do Davi e o do Roberto. Beleza? Vocês estão comigo? O carro 1 é dirigido por Paulo? Veja bem, se o Paulo dirigiu o carro 1, ele pode estar dirigindo outro carro? Não, né? Então nós vamos riscar o nome do Paulo aqui, ó, dos outros carros. Ó. Agora vamos voltar para essa parte bem aqui, ó. O carro de Davi não era cinza e se envolveu no acidente apenas com o carro de Bruno. Pessoal, olha só. Lembra? O carro de Davi só se envolveu no acidente com um carro. Mas a gente já sabe, podia ser o 1 ou 2 ou 6. Mas como o 1 a gente já sabe que é o Paulo, então qual é o carro desse David, do Davi aqui?
É o 6, não é isso? É o 6, então nós vamos riscar esses outros nomes aqui, ó. E se o Davi, né, David aí, tá dirigindo o 6, ele não tá em nenhum outro, ó. Então nós vamos riscar o nome dele nos outros, ó. Beleza. O carro de Davi não era cinza, né? Então esse 6 aqui, ó, não era cinza. Então nós vamos riscar a cor cinza, ó. Não era cinza. Beleza? A gente vai avançando aos poucos, viu, pessoal? Olha, aqui também tem outra informação. Não houve batida entre carro de uma mesma cor, tá? Não houve batida entre carro da mesma cor. Tudo bem, vamos lá. Paulo dirigia um carro cinza. O carro azul de Luiz era o único carro entre os carros de Bruno e Renato. O carro de Davi não era assim e se envolveu no acidente apenas com o carro de Bruno. Opa! Olha só, o carro do Davi, que é o que nós encontramos, que é o 6, se envolveu no acidente com esse outro carro aqui, né? Que é o carro de quem? Do Bruno. Ó, o carro do Davi se envolveu no acidente com o carro do Bruno. Então o carro 5 é o do Bruno. Nós vamos riscar todos os nomes e deixar só o do Bruno, ó. Pessoal, se o Bruno estava no carro 5, ele não pode estar nos outros. Aos poucos vai avançando a questão, ó. Então nós já sabemos o carro do Bruno. Mas olha o que diz aqui, ó. A partir daqui, ó. O carro azul de Luiz era o único carro entre os carros de Renato e Bruno. Ora, se o carro do Bruno é o 5, qual é o carro do Renato, então? É o 3, ó. Entre o carro do Renato e o do Bruno estava o carro de Luiz. Então, olha só. O carro 3 é o carro de Renato. Então, não é o de Luiz. E se o Renato está aqui, ele não vai estar nos outros. Aí beleza. Caramba. Aí beleza. Deixa eu só corrigir isso aqui para não atrapalhar a nossa visão. Olha só. E o carro, ó, o carro aqui é o carro do Renato, aqui é o carro do Bruno, ó, Bruno. E aqui é o carro do Renato. Entre os carros de Bruno e Renato estava o carro do Luiz, ó. Então o 4 é Luiz. Se o Luiz está aqui, o Luiz não pode estar aqui, ó. Certo? Então nós já temos aqui, pessoal, o carro 1 era o carro do Paulo, o carro 2 era o carro do Roberto, o carro 3 era o carro do Renato, o carro 4 era o carro do Roberto. Opa, tem 2 Roberto aí? Não, o que está entre o Bruno e o Renato é o Luiz. Se o Luiz está aqui, o Roberto não pode estar aqui. Né? Então o carro 4 era o carro do Luiz, o carro 5 era o carro do Bruno e o carro 6 era o carro do Davi. Beleza? A gente já sabe isso aí. Agora dá para ir analisando até as cores, mas vamos ver a questão. Ele está perguntando qual era o carro do Roberto. O carro do Roberto era o 2, ó, não é isso? Ó? É aqui, ó. Então o carro do Roberto ele não era a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Porque o carro do Roberto é o 2, ó. Agora a pergunta é, qual é a cor do carro do Roberto? Vamos lá. O carro azul de Luiz, tá vendo que tá escrito aqui, ó, o carro azul de Luiz? O Luiz tinha um carro azul, pessoal. O Luiz tinha um carro azul. Então nós vamos riscar essas outras cores aqui, ó, e deixar só o azul, ó.
O azul tinha quantas cores? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Só tinha uma cor azul. Então nós vamos riscar o azul de todos os carros, ó. Deixar só pro Luiz. Beleza? Aí olha só. Paulo dirigia um carro cinza. Cadê Paulo? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Bem aqui, ó. Paulo dirigia um carro cinza. Paulo é o primeiro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Paulo dirigia um carro cinza. Então ele não dirigia nem o vermelho e nem o amarelo. Ele dirigia um carro cinza. Pessoal, pode ter duas cores próximas uma da outra? Não pode, né? Olha o que está escrito aqui, ó. Não houve batida em carro de a mesma cor. Então, se o Paulo está dirigindo cinza, ele não pode ter batido no carro 2 sendo cinza. Então, o carro 2 não era cinza, ó. Não era cinza. Ou era vermelho, ou era amarelo. Que é exatamente o que nós queremos saber, né? Do Roberto. Beleza. O carro de Davi não era cinza. E se envolveu no acidente com um carro de Bruno. Um carro vermelho, olha só, aqui agora. Um carro vermelho bateu no carro de Davi. Olha, o carro de Davi é o último, ó. Então o carro vermelho bateu nele. Então não, esse último carro aqui que bateu nele não era cinza e nem era amarelo. Pessoal, se o carro 5 era vermelho, o carro 6 não pode ser vermelho, porque não pode bater duas cores iguais. Então, se o carro 5 era vermelho, o carro 6 não é vermelho. Beleza? Vamos ver uma coisa aqui já. Quantas cores vermelhas tinha? 2. E 2 cinza, né? Amarelo, cadê? Uma cor amarelo. Só tinha uma cor amarelo, ó. Se o carro de Davi era amarelo, não pode ter mais nenhum amarelo. Só tem um amarelo, ó. Então pronto, então o carro de Roberto aqui não pode ser amarelo, ó. O carro do Roberto era vermelho. Questãozinha bem, né? Bem trabalhosa. Tranquilo? Questão bem trabalhosa. Eu pergunto pra galera do chat aí se vocês conseguiram acompanhar essa questão, pessoal. Essa questão aqui eu considero ela a mais complicada, porque ela exige mais detalhe. Então assim, ó, presta atenção, como é que se responde esse tipo de questão? Você coloca debaixo das opções todas as possibilidades, todos os nomes que são possíveis. Aí depois você vai riscando de acordo com o que você vai encontrando. Não tenta resolver, vou ler e vou resolver. Não, cara, vai riscando, senão você vai se enrolar. Beleza? Vai riscando. Então é o seguinte, com isso daí eu termino aqui esse encontro sobre raciocínio lógico, raciocínio espacial. Até a próxima.